Boa noite, amigos internautas que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube Mil Cores Evolútil. Aqui quem fala é Daniel Rodrigues, dando início a mais um podcast Microfone Aberto nessa noite de sexta-feira. Hoje teremos um convidado especial para a gente conversar com ele, bater um papo e conhecer mais um pouco da sua história de vida, da sua história política. É o vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, o senador Pompeu, Bill do Inharé. A gente vai conversar com ele, conhecer mais um pouco da sua história de vida. Boa noite, Bill. Seja bem-vindo ao nosso podcast Microfone Aberto. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite à empresa patrocinadora JPCel. Queria agradecer por esse momento, Daniel. A gente que agradece por você ter aceitado o nosso convite. Espero contar com você aqui mais vezes para a gente conversar muito mais. Começando já o nosso bate-papo, perguntando quem é Bill do Inharé. Bill do Inharé, Daniel, digamos assim, foi um apelido. Meu avô era Absalom. Então, quando eu nasci, minha mãe falava que meu pai sempre falou que só me batizava se fosse com o nome do meu avô. Então, na verdade, poucas pessoas no nosso município me conhecem pelo meu nome correto, que é Absalom Mendes de Carvalho. Mas por ser Absalom, me apelidaram por Bill. Por eu entrar na política e eu ser da comunidade de Inharé, eu proporcionei que eu fosse Bill do Inharé. Bill do Inharé, representando a sua comunidade, né? Isso. É isso mesmo. A gente conhece um pouco da história política na vida do nosso vereador Bill do Inharé, e a gente vai conhecer mais também o outro lado, né, da vida, da história de vida do nosso vereador Bill do Inharé. Bill do Inharé nasceu no Inharé mesmo? Nasci no Inharé. Foi, né? Sou do Inharé, nasci no Inharé. Sempre morou no Inharé? Né? Fiquei um tempo, Daniel, fiquei 11 anos fora do nosso município, da comunidade do Inharé. Tá certo, então. Obrigado pela resposta. E o Bill do Inharé, hoje, como se diz, sente saudade de algum passado, da sua história de vida lá, da sua adolescência? Sim, sinto. Hoje, devido ao cargo que exerço, a gente tem que deixar algumas coisas para trás, porque o compromisso é outro, o tempo não dá, e a gente acaba só lembrando do que passou, e muitas das vezes não pode repetir o que passou na infância. Até porque a gente tem que ter compromisso com a vida e com o cargo que exerce hoje. Ok, obrigado mais uma vez pela sua resposta. Bill do Inharé, ele sempre trabalhou na agricultura familiar ou já foi de um tempo para cá? Sempre, Daniel, os ouvintes que nos acompanham, sempre eu tenho uma história interessante. A gente é uma família muito grande, uma família de 13 filhos, e meus irmãos mais velhos, no início, a gente sempre trabalhou de roça, né? Meu pai era agricultor, minha mãe também agricultora, e quando a gente iniciou os trabalhos, meus irmãos trabalhavam, a gente sempre foi diarista, trabalhava para aqueles latifundiários de uma condição financeira que pudesse pagar aqueles trabalhadores na agricultura. Então, assim, eu como era muito novo, meus irmãos mais velhos, a gente teria que ir trabalhar e ganhar meia diária. Ou seja, se a diária no tempo fosse 2.000 cruzeiros, o Bill, por ser novo, por não produzir a quantidade que o mais velho produzia, tinha que ganhar 1.000 cruzeiros. Diferente do adulto, né? A diária já saía um pouco mais barata, né? Isso. A gente teve uma vida muito sofrida, muito digna, mas muito sofrida. Meu pai morreu muito novo, nós ficamos muito criança, quando meu pai faleceu. Éramos 13 filhos. Minha mãe teve muita dificuldade, mas muito trabalhadora. E muito compromisso por honrar o nome da família. E a gente tinha que honrar o nome do meu pai e da família nossa. Então, assim, minha mãe sofreu muito e trabalhou demais para que mantesse aquela família toda trabalhando na agricultura, ou então lavando ou passando.
nas casas de família, nas casas daqueles maiores financeiramente, digamos assim, no nosso município. Sei. Então, nós enfrentamos uma jornada muito pesada, até vir a melhora para todos. Bill, a gente conhece um pouco da história de Senador Pompeu, que eu que não sou filho natural de Senador Pompeu, mas quando cheguei aqui, já passei a conhecer um pouco da história de Senador Pompeu, que o povo mais velho, os mais antigos, como diz o ditado popular, né, trabalhava aqui em Senador Pompeu com algodão. O Bill chegou a trabalhar com colheita de algodão na época? Daniel, nós, por nós ser uma família de situação financeira precária, a gente trabalhava para os outros. Eu trabalhei na cultura de algodão, mas para os fazendeiros. Meus irmãos, a gente trabalhava colhendo, plantando, limpando, mas a gente não conseguiu desenvolver uma agricultura nossa mesmo, financeiramente nossa, da minha família. Até por conta da pobreza naquele tempo, digamos assim, há 30 anos atrás, a pobreza era muito grande. Era no nosso município, era contado digamos assim, os fazendeiros que podia né? Produzir, tocar uma agricultura, e eram poucos os que tinham condições de pagar. De pagar, digamos assim, aqueles trabalhadores alugados. Né? Merecidamente o que a diária valorizava na época, né? Isso. Entendo. Pois, Bill, o algodão no Senador Pompeu, você tem ideia mais ou menos há quanto tempo foi extinta a colheita de algodão aqui no nosso município? O algodão tem no mínimo aí uns 25 anos que foi extinto, né? É pouquíssimo. Hoje existem os programas do governo estadual, até do governo federal, o incentivo para que volte essa cultura. Porque naquele tempo, o algodão era conhecido como ouro branco. Né? Geralmente, as pessoas diziam isso. Quem tem algodão tem dinheiro. Tem dinheiro. Quem tem algodão é rico, é milionário, né? Isso. Quem tinha um algodão tinha dinheiro, tinha patrimônio, né? O algodão era o ouro branco. Não era pouquíssimas as pessoas que tinham algodão na época. Porque quando o pobre tinha o algodão, mas ele era meeiro, rendeiro do grande. Sim. Então, assim, ele quando colhia sua safra, às vezes ele já estava devendo para o seu patrão. Já colhia para pagar, né? Isso. O que tinha pegado já, talvez até para se alimentar com a família, né? Com certeza, era um momento difícil. O seu dia a dia, né? Isso. Pois é. E Bill, o algodão na época era vendido a preço natural, tinha um preço bruto? Como é que era que o produtor naquela época vendia o algodão? Era o sistema da venda do algodão, muitas das vezes, o pobre já vendia na folha. Vendia no pé chamado, né? Vendia no pé, na folha, quando o algodão estava carregado. Os latifundiários, aquelas pessoas mais assim, que tinham recurso financeiro, que financiava muitas das vezes a cultura. Quando o algodão começava a florar, carregar, aquele pessoal já começava a comprar na folha. Era uma forma de prejudicar cada vez mais o menor. Quando o produtor realmente, que era o arrendatário que arrendava a terra, ou que pagava a renda, quando ele colhia, muitas das vezes, só passava o latifundiário, que era quem financiava toda a cultura. Muitas das vezes ele comia antes de colher, o pequeno produtor. Imagina como seria na época, né? E após a colheita do algodão, o seu destino era feito despachado para outra cidade ou como é que era na época? Nós tínhamos uma fábrica aqui no nosso município, eu lembro, era muito novo, mas eu lembro. E converso com algumas pessoas mais idosas que trabalhou nessa fábrica. Sim. Nós tínhamos uma fábrica aqui que desenvolvia a cultura do algodão, que industrializava, digamos assim, o algodão. Então, a cidade tinha um desenvolvimento, tinha um emprego, tinha uma visão dos outros municípios vizinhos. E aos poucos, por conta que a agricultura foi perdendo o seu valor, até porque a agricultura hoje, no nosso país, que ela é mecanizada, braçal, hoje ela é desvalorizada. Hoje existe um agro. A agricultura hoje ela é produzida pelo agronegócio, por máquinas. Então, o pequeno agricultor,
ele sofre muito hoje. Naquele tempo, por mais que o grande latifundiário, repito, por mais que ele financiasse o pequeno produtor, mas a agricultura era mais valorizada. Era o tempo que você capinava sua roça na enxada, né, Bill? Hoje o povo usa o veneno, né? O famoso bomba para pulverizar o veneno, para matar o mato, já tirou também de vez a chance do agricultor trabalhar e ganhar na diária, né, Bill? Isso hoje é até proibido por lei, né? A questão da pulverização, porque ele traz muito prejuízo para o ambiente, para os animais, até mesmo para a saúde da gente, para a saúde né? humana. Hoje ele traz muito prejuízo. Então, se acaba assim, passo a produzir mais, mas hoje nós consumimos digamos assim, legumes no nosso dia a dia, com a proporção de futuramente nós temos muitos prejuízos na saúde. Sei como é que é. A pessoa hoje adoece, não imagina de que conseguiu aquela doença, né? Não sabe o porquê. Às vezes é de um feijão que você colhe e pulveriza ele com um veneno que não é apropriado para a saúde da gente. Um arroz também, um milho, né? Tudo isso prejudica a nossa saúde, né, Bill? Hoje. Isso hoje, na maioria das vezes, quando a cultura, seja principalmente o feijão, os legumes, né, a tomate, o alface, hoje quando ele é pulverizado, já está quase em fase de colheita. Hoje, eu digo porque a gente tem projeto de irrigação aqui do Rio Guanabuiú, e eu conheço bem, porque sou agricultor. Hoje, muitas das vezes, quando as pessoas pulverizam o feijão, já está secando o feijão. Então, aquele veneno, ele já bate na base seca. E geralmente, quando é no período do verão, que é irrigado, quando pulveriza, já quase não agoa mais. Ou seja, ele já vai introduzir na ele já casca, introduz, né, diretamente no produto. No produto. E é um produto que rapidamente ele vem para o comércio. É verdade. Ele vem para o comércio. Então, o prejuízo é muito enorme para o ser humano. A questão do inseticida hoje. Bill, nos anos 80, 90, após o algodão, qual era a outra renda que o senador tinha para usufruir na época? Veio a pecuária, né? Foi, né? Veio a pecuária, a partir do ano de 2000, a pecuária se expandiu muito, a pecuária, a criação suína, expandiu muito. O pobre não possuía gado, até uns anos atrás, aí o pobre não tinha condições de possuir gado. A oportunidade de comprar uma cabecinha de gado. Surgiu essa oportunidade através do crédito do Banco do Nordeste, que ele passou a beneficiar mais pessoas, mais produtores. Ele saiu um pouco do grande latifundiário e passou a beneficiar o pequeno. Quando ele passou a beneficiar o pequeno teve a oportunidade. Também a questão é da desapropriação de grandes fazendas que estavam improdutivas, quando ela foi dividida para aqueles pequenos produtores, digamos assim, os assentamentos, ele deu uma proporção muito enorme para aquele pequeno criar. Por quê? Porque ele passou a ter sua propriedade. Quando ele conseguiu sua propriedade, ele conseguiu o crédito diretamente no Banco Nordeste. Quando ele conseguiu o crédito, ele passou a criar. Quando ele começou a criar, ele foi visto no comércio de outra forma. Então, a grande proporção hoje no nosso interior, digamos assim, do estado do Ceará, foi quando o pequeno passou a criar gado, quando ele entrou na pecuária. Então, se ele conseguiu a ser visto de outra forma. Bill, eu também fui nascido em associação comunitária. Meus pais foram, até os seus últimos dias de vida, foram assentados, como o povo chamava, né, na área do governo, terra do governo, que ainda hoje existe lá na minha região, a comunidade. Meu pai também produzia muito, lá para nós era castanha de caju, que o governo mandava aqueles projetos para a gente plantar, aquelas mudas de caju, e aí a gente plantava também muita cana de açúcar para produzir a cachaça, a rapadura, a batida. Você falando aí, eu entendo um pouco da pecuária do governo, como que seria
vinha aqueles projetos para você comprar gado, comprar galinha, plantar verdura. Era muito bom naquela época que a gente morava em associação, né? Aqueles tempos lá. E o senador, vinha muito projeto do governo para suas associações? Não, Daniel, eu repito um pouco as minhas falas, depois que a classe mais humilde, principalmente o pessoal que mora, digamos assim, nas comunidades, no sítio, quando eles tiveram um apoio, digamos assim, do governo federal, quando eles foram vistos como pequenos produtores, mas pequenos produtores esses que tivessem acesso a um crédito, que tivesse acesso a uma área de terra para trabalhar, para criar sua família, para criar seu gado, para criar seus ovinos, para criar seus caprinos, para criar a criação suína, a galinha. Quando esse povo foi visto dessa forma e que foi atendido com crédito, muitas das vezes, crédito esse dispensado 50%, a mulher, muitas das vezes, era mais beneficiada para que envolvesse a mulher nessa parte agrícola, nessa parte de criação. Quando isso aí aconteceu, todo o comércio local cresceu. Porque, eu costumo dizer, o pobre, quando ele pega o recurso, ele gosta de passar bem. Comer, almoçar, jantar. Hoje, se você visitar uma casa de um pobre e almoçar na casa de um pobre, você é muito mais ofertado do que na casa de um rico. Não é verdade. A mesa é bem mais bonita, bem mais gostosa. Bem mais assim, farta, né? porque a variedade é enorme. E a maioria dos ricos ou janta um pastel, ou um pão com manteiga e um copo de café. Uma pizza, né? Isso é verdade. E já o pobre, se não tiver o baião de dois com a carne assada, para ele não foi uma janta, né? O pobre passa melhor. Ele, tendo condições, ele passa melhor. Porque assim, a gente vê final de semana hoje no nosso município, eu vejo, as pessoas que se consideram melhor em situação financeira, geralmente várias delas saem para passar o domingo na casa de um pobre no sítio. É verdade isso, viu? Ele nem é convidado, ele já se convida, né? E passar um final de semana melhor. Pois é, amigo Bill, obrigado mais uma vez por você estar com a gente nesse debate, nessa conversa maravilhosa, para a gente conhecer mais um pouco da sua história. E o Bill do Inharé. Bill do Inharé entrou na política através do seu histórico familiar na política, já ou foi uma vontade iniciada sua mesmo? Veja, Daniel, olha como a gente surgiu. Eu volto mais uma vez. Meu pai e minha mãe agricultor, a gente iniciou uma vida muito difícil na comunidade do Inharé. Minha mãe do Baturité, meu pai, a família de Pedra Branca. Meu avô veio de Pedra Branca, comprou uma área de terra no Inharé. E meu pai e minha mãe começaram a construir a família. Meu pai morreu muito novo, né, com 48 anos. Minha mãe ficou com o resto da família. Nós éramos 13 filhos. Só tinha na época 3 de maior, o resto tudo pequeno. Eu tinha 7 anos. Valíria tinha 5. Virlene, minha irmã, tinha 4. E minha irmã mais nova, Valdilene, tinha 1 ano e 6 meses. E para cima era a escadinha. Só aumentava, né? Aí veio, para contar a nossa história mesmo, aí veio o sofrimento, né? As coisas difíceis. Minha mãe tentou uma aposentadoria na época muito difícil, ficou 1 ano tentando, quando conseguiu era meu salário mínimo. Aí ficou recebendo meu salário mínimo, e muito difícil, ela trabalhando muito, na roça, em casas de família. Mas sempre ela defendeu uma tese. Meu filho tem que estudar, sua mãe não estudou porque não pôde, tem que estudar. E a gente ficou vindo. Os mais velhos conseguiram estudar um pouco, alfabetizado lá no Inharé. Ela já queria oferecer para você o que ela não pôde ter, né? Que era o estudo. Isso. Meu pai dizia que era a maior riqueza que um pai poderia dar ao filho, né? Isso, e ela sempre batia nessa tese. A gente ficou estudando, tentando na vida. E viemos estudar na cidade. A gente vinha a pé, 5 quilômetros. Os mais idosos, digamos assim, lembra, no Alto São José, na entrada da cidade do Pompeu, tinha uma escola no alto. Essa escola foi derrubada, destruída, o terreno foi invadido, as pessoas construíram casa. A gente vinha estudar lá.
Isso, eu mesmo estudei 5 anos a pé. Nessa escola, do Alto São José. Vinha do Inharé pro Alto São José. Vinha do Inharé a pé. A gente vinha uma turma de alunos, uma turma a pé. Os que estudavam pela manhã, os que estudavam à tarde. Muitas das vezes, eu comecei estudando pela manhã, a merenda que a gente tinha em casa era um copinho de plástico, meio de café com farinha. O café era meio amargo, porque o açúcar era difícil. E a gente comia esse cafezinho com farinha. E vinha. Muitas das vezes não tinha merenda na escola. A maioria das vezes não tinha merenda. E a gente voltava a pé. Chegava 12 horas no Inharé, porque era mais ou menos 1 hora de viagem a pé. Naquela época, os governantes já não tinham tanto interesse em cuidar das pessoas, né? Que não existia merenda escolar. Era muito difícil naquela época. A imprensa era muito menor. Hoje a imprensa tem um papel fundamental nessa parte. Era muito difícil. Quando a gente voltava, muitas das vezes nós se alimentava com juá. Nos caminhos, parava debaixo do juazeiro e se alimentava. A gente jogava, derrubava e comia o juá. Eu comi muito. Eu não falo aqui hoje, jamais. Eu não falo. O que eu pelejo para me manter é a verdade. Até quando eu puder manter a verdade, eu vou manter. Até o dia, a hora, o momento, o minuto que eu puder manter a verdade, eu vou manter. Porque é uma das coisas mais dignas no ser humano, é a verdade. Então, assim, a gente comia muito juá no caminho. Porque ia com fome mesmo. E quando a gente ia se alimentar ao meio-dia, também era uma alimentação que não era adequada. Mas só tinha aquilo. Era o arroz, o feijão, e graças a Deus por ter todo dia, né? Graças a Deus. Assim a gente estudou. Em 92, minha mãe entrou na justiça para resgatar o outro meio salário mínimo que ela perdeu de aposentadoria. Ela conseguiu. Ela conseguiu comprar uma bicicleta. Já era aposentadoria rural? Era aposentadoria como viúva, né? Como pensão, viúva. né? Ah, é pensão, né? Por morte. Ela conseguiu comprar uma bicicleta. Essa bicicleta vinha 3 vezes para a rua. Eram 6 filhos que essa bicicleta carregava, da dona Rita. Porque vinha 2 de manhã, 2 à tarde. E eu sempre fui tido como muito danado. Eu já passei a estudar à noite, já tinha aula à noite. Eu terminei minha 8ª série à noite. Eu vinha à noite. Muitas das vezes eu e o Luiz, meu irmão. A gente vinha à noite. E essa bicicleta vinha 3 vezes. E quando voltava lá, a gente doido para brincar, para dar uma voltinha. Minha mãe tacava a tranca. E na época corrente com cadeado. Porque se furasse o pneu, não tinha dinheiro para mandar remendar. E na época do inverno, Bill? Como vocês faziam para poder chegar até a escola? Na época do inverno é assim. Quando os riachos davam passagem, que a gente tem vários riachos grandes nesse trecho que liga Senador Pompeu a Quixeramobim. Quando os riachos davam passagem, a gente vinha. Quando tinha muita lama, não vinha porque ia sujar a bicicleta. Ou então tinha que vir a pé, a gente trazia as roupas, a chinela, ou eu não sei se vocês lembram, mas tinha um que hoje tudo é Nike, os tênis, Olímpico, né? Reebok, na época era quichute. Era um quichute preto com os biscoitos embaixo. Famoso quichute. Isso duro que é melhor uma bota hoje. É melhor as botas 7 léguas que a gente trabalha na roça, de que o quichute na época. Mas não era todos que tinham quichute. Aquele que tinha se sentia orgulhoso. Porque não era todos que tinham quichute. Pois era isso. Eu vivi isso. Eu tenho conhecimento disso porque eu vivi isso. Você sabe o quanto foi sofrido, né, a vida do pobre, demais. agricultor, né? Nós sofremos demais. Sofremos. Hoje eu tenho uma vida que não é a vida que o pessoal acha que o Bill do Inharé tem. Não é. Mesmo porque o Bill do Inharé hoje é vereador, hoje ganha bem. Eu me comovo quando vejo as pessoas, porque eu lembro do meu passado, da minha família. Então eu me comovo. Agora, se o cidadão nasceu em berço de ouro, ele não sabe o que a família do Bill passou, nem as demais não. Porque ele já nasceu num patamar diferente. A gente só sente o que a gente passou, o que a gente passa. É verdade. Se você nunca sentiu uma dor, você não consegue imaginar a dor que aquele cidadão está passando. Não está sentindo. Do mesmo jeito é a vida. É o dia a dia das pessoas. Hoje eu crio eu tenho uma menina de 10 anos, tenho uma de 5 meses. A minha de 10 anos hoje, ela já se comove. Porque eu mostro para ela. Ela tem uma vida que nenhuma criança da minha família no passado teve. Mas isso não vai deixar de eu mostrar a ela, não. Nem de quando eu vejo uma criança numa situação difícil, de eu dizer a ela, olha, seu pai passou por isso aqui.
para que ela tenha um entender que tem uma vida melhor, mas que ainda existe muitas pessoas com uma vida difícil. Tem pessoas hoje que ainda passam por necessidade, né? Isso. Então, assim, a nossa vida foi essa. E foi a minha e de todos os irmãos, dos primos. Era uma situação que na comunidade Linhares, digamos que você conseguia 2 ou 3 famílias só que tivessem uma situação melhor. Mas era tudo muito parecido. Muito parecido. De muita sofrência. Muita humilhação. A desigualdade social já diminuiu, mas hoje ainda tem. Mas nessa época era pior, porque nós não tínhamos direito de expressão. Nós não tínhamos uma imprensa que ajudasse. Não tinha onde porque recorrer, era repreendido. Né? Uhum. Se você como um profissional da imprensa e os demais, há 30 anos atrás, quando abrisse a boca, era repreendido. Tinha uma situação majoritária, que era exatamente, as pessoas, tinha uma parcela de pessoas, de família, que tinha que ser obrigada aos outros. Graças a Deus, já modernizou, já melhorou muito. Hoje o papel da imprensa tem essa obrigação de levar o conhecimento mais longe, né, da vida de hoje, dos problemas que as pessoas passam hoje. Hoje os patrões não podem mais humilhar os seus funcionários como antigamente, né, porque tem a imprensa está sempre em cima ali, vendo onde está errado e cobrando. E antigamente o povo sofria muito através, né, dos seus patrões, que eram carrascos, né, os seus funcionários, não era, Bill? Daniel, ó, hoje, às vezes eu debato muito. Eu sou uma pessoa tida como... Eu sou conhecido como vereador papagaio. Aí, meus adversários dizem que eu sou vereador papagaio. Aí eu já cheguei a falar para alguns, eu digo, eu votaria no vereador papagaio. Eu não voto é num mudo, num surdo. Porque não fala nada. Porque ele não expressa. Não a expressa gente nada. tem alguns companheiros, adversários políticos, que são como mudo e surdo. O político, o eleitor, a imprensa, o repórter, o jornalista, ele tem que expressar a voz dele, ele tem que dizer. O que o povo quer da pessoa pública é ouvir, é saber a opinião dele. Porque através da opinião do político, o eleitor vai tirar a conclusão. Eu debato muito sobre essa questão da obrigação. Tem alguns colegas meus que dizem, eu não consigo mais um trabalhador, a gente quer fazer um serviço, não tem mais um trabalhador, eu queria limpar, eu queria botar uma broca, eu queria fazer uma cerca. Não tem. Eu digo, que beleza que não tem. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão conseguindo viver sem ser obrigado ao senhor, que é um fazendeiro. É verdade. Porque antigamente era obrigado e não via nem o dinheiro. Tinha que trabalhar e tinha que fazer a feira no comércio do patrão. Meu pai falava que o povo de antigamente, os mais velhos, às vezes trabalhava hoje para comer amanhã, né? Isso. Não via o dinheiro. Não via o dinheiro. Passa a semana trabalhando, quando é no fim da semana vai para a bodega. Aí o patrão diz, você tem tanto. Quando ele começar a fazer a feira, opa, parou, vai ficar devendo? Aí hoje, através de alguns programas sociais, isso não quer dizer que você é beneficiado pelo programa social, que você vai se acomodar. Você tem que buscar mais um algo. Porque isso é só uma fonte de acolhimento, de socorro. Digamos, hoje a dona de casa, se ela tiver acesso aos programas sociais, ela tem garantido dela hoje o gás, a energia, a água e a internet. Mas o alimento, ela e o esposo dela, ou os filhos, se for maior, tem que ir buscar. Ela tem um socorro. Isso é um socorro. Que alguns chamam de esmola. Mas é uma esmola que ajuda. Onde tirou muito povo da sociedade que passava muita necessidade de fome, às vezes, né? Quando aconteceu isso, sociais. Uma parte de gente deixou de ser obrigado. De ser obrigado o mais rico. De ser obrigado, digamos assim, o grande fazendeiro. Hoje você não encontra muita gente para mão de obra. Mas me diga, eu volto a falar, qual é o fazendeiro, qual é a pessoa que vive numa situação financeira melhor, que quer entrar num serviço 6h30 da manhã e sair às 5 da tarde, no meio do sol, correndo risco de acidente, sem nenhuma garantia.
Não tem nenhum deles que quer. E por que, que o menor tem que ser obrigado a eles? Aí é onde a desigualdade social continua. Porque é muito simples. Olha, eu lhe coloco lá para trabalhar no meu terreno. Eu coloco lá para você trabalhar na minha chácara, na área externa, que é no sol. Trabalhando com ferramenta, correndo risco. Mas será que garante todos os seus direitos? Será que a empregada doméstica no nosso município de Senador Pompeu, todas elas são carteira assinada? Será que quando elas levar um corte na pia ou cortando uma carne, será que elas têm os direitos devidos? Aí é muito fácil bater nos peitos e dizer que não tem mais ninguém que queira trabalhar. Mas muitas das vezes não tem a consciência que não passa o direito para o trabalhador. E isso nós temos em todas as nossas famílias. Porque tem o mais rico, tem o grande comerciante, tem o grande fazendeiro, mas na família dele tem um pequeno, digamos assim, que vive uma necessidade enorme. E ele não enxerga nem para a própria família. Ele só vê o lado dele. Às vezes falta até de conhecimento das próprias pessoas, não conhecer os seus direitos que tem hoje, né? Olha, Daniel, eu tenho uma coisa para expressar para todos. A maioria dos churrascos dos ricos, pode prestar atenção, que o pobre está do lado da churrasqueira levando fumaça nos olhos. Para servir o rico, né? É verdade, isso é verdade mesmo. Eu costumo ser muito honesto na minha tese, no meu modo de pensar. Eu costumo. E isso não leva a crer que ninguém seja contra a minha opinião. Isso não, ninguém é 100%. Eu dou todo o direito que a pessoa me dá, na minha opinião. Mas eu tenho isso comigo, eu expresso. Eu expresso. Eu prefiro estar numa roda com 10 ou 15 ou 20 pessoas pobres do meu nível, de que estar no churrasco do rico assando carne para ele. Eu prefiro. Essa é a minha opinião. E eu sou conhecido no município assim. Não adianta. Depois que eu virei vereador, algumas pessoas passaram a me tratar diferente. Olhar de outra maneira, mas eu não né? mudei nada. Eu deixo um desafio para uma pessoa chegar e dizer, viu, você hoje é visto de outra forma. Hoje você é uma pessoa diferente. Não. E não mudarei. Porque assim eu fui criado. Assim eu fui criado pela minha mãe. Você continua valorizando a educação que recebeu da sua mãe, né? Isso. E é muito ruim. É muito ruim. É você... Porque, olha, dinheiro não é para mudar as pessoas, não. Você pode andar num carro novo tendo dinheiro. Você pode se alimentar melhor. Você pode morar numa casa melhor. Mas você não pode mudar seu espírito. Às vezes você não consegue a sua saúde, você tendo milhões de dinheiro na sua conta, você acaba perdendo a sua vida, porque o dinheiro não compra a sua saúde, né? Isso. Essa é a maior verdade, né? Porque assim, minha mãe sempre dizia, feliz daquele que a terra come. Porque não adianta, assim, a gente ter tantas vaidades e achar, porque todos nós vamos passar pelo julgamento. Nós vamos passar pelo julgamento. E humildade, você não compra humildade. Ser humano, ter o coração bom, é não julgar as pessoas. Aí eu sou mais bonito, eu sou mais rico, meu carro é melhor. Aí eu vou ter que julgar aquele menor? Não, o carro novo dá o prego e o carro velho vai mais longe. Do mesmo jeito, a pessoa pobre humilde, ela vive mais que o rico. Porque não é uma coisa que o sistema financeiro opera, decide não. Então não adianta. Eu vejo um monte de gente aí que dá pena. Que dá pena. Essas pessoas, na maioria das vezes, puxam uma cadeira no comércio, e eu vejo, e às vezes os pobres estão tudo arrodeados. E às vezes ele está só. É verdade. Antes de morrer ele já está só. Não adianta. O cemitério tira toda a vaidade. Lá vai todo mundo ficar junto, o pobre e o rico. Acaba ali. Né? Todo mundo se transforma num só, né? Porque não tem ninguém melhor do que ninguém ali no cemitério. É
Verdade. A sua riqueza que você adquiriu, você deixa tudo para trás e vai só seu corpo, a sua matéria para ali. Bill, agora você tocou no assunto do cemitério, eu me lembrei na época que lá na minha cidade tinha o cemitério do pobre e do rico. Acho que você conhece ele hoje, o Romeu Aldigueri, que é deputado estadual, líder do governo na Câmara, né? Ele que entrou lá pela sua primeira vez de prefeito na minha cidade e derrubou um muro que separava o cemitério do rico e do pobre. Para você ver, aonde tem o cemitério do rico e do pobre, aonde nós somos melhor do que o outro quando chegamos lá, né? Pois é, foi um projeto de lei dele que ele separou, derrubou essa parede que existia lá, separando onde os ricos tinham seu lugar apropriado para se enterrar e os pobres lá para outro lado. Para você ver a vaidade do povo como era, né? É verdade, Daniel. Hoje na nossa cidade, eu observo, não venho aqui para citar nome, tem pessoas, é um direito também, a gente não deve tirar o direito de cada um. Mas tem pessoas que saem da nossa cidade para ir num salão de beleza em outra cidade vizinha. Porque não valoriza o daqui, porque a cabeleireira é mais pobre, apenas né? um corte de cabelo, apenas um verdade. alisamento. Né? Porque às vezes você gasta dinheiro com um salão de beleza, mas você não sabe se a opinião do público quando lhe vê com aquele corte de cabelo, com aquela preparação, não sabe o que o público vai dizer não, se está mais bonito, está mais feio, não. Então assim, o querer das pessoas, às vezes, vai muito além que o ser humano devia fazer. Mas isso não leva para o Bill do Inharé, para o Daniel, para ninguém, digamos assim, vamos mudar as pessoas, não. É um alerta, é uma situação que futuro não vai mudar nada, não. Porque eu repito, todos vão para o mesmo lugar. Você tocando nesse assunto aí, Bill, do salão, às vezes a pessoa nem imagina, porque está indo num salão de rico, o rico vai dizer assim, não, vou fazer aqui do meu jeito que é para ele voltar logo, né? E o pobre, no salão mais pobre, não, ele vai dizer, não, vou fazer bem feito aqui que é para ela valorizar meu trabalho e voltar outra vez quando ela precisar, né? Tem isso também ainda, viu, Bill? Pra ter ideia. Tudo é uma questão de ideologia, né? Porque é mais rico, porque é mais bonito, é melhor. Não é isso. Tudo parte do profissional. É verdade. Tudo parte do profissional. Não é do ambiente, não é do salão. Essa parte. Prossiga. Pois é. Amigo Bill, a gente já entrando na área da política, o Bill do Inharé foi eleito pelo seu primeiro mandato pelo Partido dos Trabalhadores de Senador Pompeu com quantos votos, Bill? 863. 863. Foi o mais votado do partido? Foi o mais votado do partido. Foi. E o quarto mais votado do município. Ficou em quarto lugar. Foi em quarto lugar. Aí o segundo do partido foi o companheiro Ivan Célio. O segundo partido foi o companheiro Ivan Célio. Foi, né? Foi. Bill do Inharé, hoje vereador pelo Partido dos Trabalhadores, pretende mais uma vez pleitear a cadeira na Câmara de Vereadores, não? Daniel, eu tenho dito para algumas pessoas que poderia até não ser mais candidato. Se a gente não tivesse uma eleição majoritária forte, com uma proporção muito grande de ganhar a eleição esse ano, eu não seria mais candidato. Por quê? Quando é vereador de oposição, às vezes é muito perseguido. É muito perseguido e outra coisa, não se consegue atingir um determinado apoio para que atenda as pessoas quando é procurado como vereador. Porque nosso município, o pessoal tem digamos assim, uma cultura que o vereador tem que ajudar. Ajudar de que forma? Ajudar pagando um exame, ajudar comprando um remédio, ajudar numa construção que não foi terminada, ajudar com a viagem de saúde para uma cidade vizinha, para a nossa capital. O povo tem essa cultura. Mas, na verdade, o trabalho do vereador não é esse. Hoje eu desenvolvo esse trabalho, e venho desenvolvendo, por conta da situação das nossas pessoas, viver em situação precária. Por conta da gestão atual, não atender melhor esse povo. Esse povo termina
e não pediu favor ao vereador, ao patrão, a uma pessoa que tem influência na política. Por quê? Porque isso cabia a gestão atender o máximo possível. Então eu desenvolvo esse trabalho hoje, digamos assim, praticamente por ser solidário, por ver a situação das pessoas. Porque minha família vive essa situação hoje. Porque 90% da minha família vive aqui no município de Senador Pompeu. Então, se torna muito difícil. Mas a gestão hoje me vê de outra forma. Me vê como vereador perseguidor. Digamos, me chama de vereador papagaio porque falo muito. Mas ele já esperava isso de mim. Olha, uma coisa interessante. Tem um cidadão que levou um gado, na campanha, levou um gado lá pro meu sogro. Aqui próximo a Mombaça, no extremo. E é um povo muito acolhedor, que eu volto a falar. O pessoal do sítio são muito acolhedor. E chegou a hora de almoçar, vamos ter que almoçar. O cidadão desembarcou o gado e encostou lá. Só comer. Um cunhado meu citou a política. Como estava num período político, campanha, o cidadão apoiava o gestor que hoje está. Ele pulou bem acolá e disse, esse tal de Bill do Inharé tem que perder a eleição, porque vai ser uma pedra no sapato do prefeito. Porque o prefeito já ia ser reeleito. Minha sogra foi falar, meu cunhado conseguiu deter, não falou. Aí o cara se soltou. Aí tem que perder. O cara veio embora. E não sabia que ia almoçar na casa do meu sogro. Falou sem conhecer, né? Isso. Depois desse momento lá, teve uma reunião do senhor gestor com um grupo político aqui na Monte Olimpo. O gestor se pôs no centro, fez a volta de apoiadores, aí disse, eu sou uma árvore e vocês é a minha raiz. Aí tinha uma mesa com uma garrafa d'água para ele, no centro. Quando citou a situação de vereador, ele deu um murro com as duas mãos na mesa, que quebrou e disse, não tem um voto desse tal do Bill do Inharé que a gente não possa tirar. Mas ele se deu mal. Porque ele não conseguiu tirar tudo. Porque na pesquisa eu era um dos primeiros. Estava em primeiro lugar, né? O sistema financeiro conseguiu colocar eu para o quarto. Mas para mim não entrar, eu tinha que ter sido o 12º, porque são os vereadores. Então, digamos que nem o popular, ele deu com burro na água. Mas eu dizia também, o meu candidato a prefeito na época, eu vou para a Câmara, eu não tenho a obrigação de compactuar com seus projetos. Porque quem vai pagar meu salário é o povo. A gente sentando e conversando. Eu posso até no próximo pleito estar do seu lado. Mas estar do lado dos seus projetos que vai para a Câmara, eu posso não estar numa boa parte deles. Bill, se eu não me engano, no finalzinho do ano passado, teve uma polêmica muito grande aqui em Senador Pompeu, que o povo estava falando que o município, a nossa cidade ia perder município para outra cidade. Bill, caso isso tivesse acontecido, que eu acho que aconteceu, parece que já recorreram e, como é que se diz, tiver de volta os municípios que tinham sido perdidos. Se isso tivesse ficado para outra cidade, alguns municípios da nossa cidade, mudaria no quadro político, na quantidade de vereador na Câmara? Daniel, diminuía 2 vagas. 2 vagas, né? Começou assim. Quando veio um censo do IBGE, o colega Rogério era, acho que, presidente, coordenador, professor Rogério, ele me procurou e disse, Bill, está acontecendo isso e isso, a pesquisa e tal, tem um pessoal aí, veio a ordem para a gente não pesquisar, né? Fazer o censo na comunidade de Amanaju, na comunidade de Rosário, Balança, parte do Jatobá, ali pegando Ginipapeiro, parte do Riacho do Meio, digamos, uma parte do Riacho do Meio estaria indo para Piqué Carneiro. Balança e Rosário, se eu não me engano bem, acho que Pedra Branca. Era. Perdi até para Pedra Branca. Era... Isso, Amanaju, parte Oiticica, Boa Vista dos Vicentes, para Xeramubim. E Jatobá, uma pequena parte do Ginipapeiro, para Milhão. Mas por que aconteceu isso? Em 2018, o senhor Luiz Carlos Mourão,
responsável pelo gerenciamento do mapa do nosso estado, ele encaminhou um ofício tanto para o gabinete do senhor prefeito, como para a Câmara Municipal, em 2018. Não responderam. Não responderam para o senhor Luiz Carlos Mourão, departamento do governo do estado, que é responsável pelo gerenciamento das divisas do município, de todo o estado do Ceará, né? Não respondeu. 2019, ele veio pessoalmente na prefeitura do nosso município, entregou o ofício pessoalmente em mão o chefe de gabinete do senhor gestor e veio na Câmara e entregou na secretaria da Câmara para que fosse passado para o presidente da Câmara, para que resolvesse. Não resolveram. Quando foi 2022 agora, já veio a perca dessas comunidades para os municípios vizinhos. Perca essa, como é que se mora no Amanaju e as crianças, os alunos vão passar a estudar no Tanquim, que é 17 quilômetros. E do Amanaju para Senador Pompeu é 5. Aí você frequenta a sua religião num determinado local. A sua identidade de Senador Pompeu. Os órgãos municipais que você precisa, Caixa Econômica, Mates, tudo de Senador Pompeu. Como é que você se desloca para Xeramubim, que é 30 quilômetros, 40? Mais distante, né? Isso foi uma irresponsabilidade do nosso gestor, de não ter respondido esse ofício. Então veio a perca. E essa perca, essas comunidades passaram a pertencer a esses outros municípios. Isso já estava no IBGE, no censo do nosso país. Isso deu um tumulto. A gente conseguiu, através do nosso deputado Yacir Diniz, conseguiu trazer De o doutor volta, Luiz né? Carlos Mourão até a gente, a Câmara, eu e o vereador Ivan Célio, alguma instituição como sindicato, a federação. Ele explicou tudinho o que tinha acontecido. Nós provocamos uma audiência pública com o senhor gestor, para que ele fosse se explicar. E ele disse que não tinha nada a ver com isso. Ele não era responsável, que isso era normal. Tirou a responsabilidade dele, né, no caso. Isso. Através dessa audiência pública, a gente solicitou, corremos atrás. Meu irmão Luizinho do Inharé, como líder, procurou. O presidente da Câmara do Estado do Ceará colocou em votação e foi aprovado por unanimidade para que essas comunidades voltassem para o nosso município. Porque a gente ia perder recurso. O comércio ia perder muito recurso. Porque seria, no mínimo, 3 mil pessoas. Aí, no caso, foi o deputado Yacir Diniz, juntamente com... Foi o deputado Yacir Diniz, que encaminhou um projeto de lei para a Câmara. O senhor presidente colocou em votação. E foi aprovado por unanimidade pelos deputados. Então, virou lei. Essas comunidades retornando para o município de Senador Pompeu. A gente que trabalha no meio da comunicação, eu gosto sempre de estar acompanhando ambos os lados, para mim ter a informação direitinho das duas partes. Eu já vi também comentário do lado da situação, o próprio prefeito dizendo que tinha sido ele, com os seus gestores lá, que tinha trazido de volta os municípios que tinha perdido para outras cidades. Daniel, existe o político que gosta de carona. O político que gosta de carona é assim. Deixa eu te falar uma situação. Eu tive, no passado, algumas pessoas, Bill, me consegue uma vaga para colocar na fábrica. Aí essas pessoas, assim, às vezes a pessoa já tem se inscrevido na fábrica, já tem entregado um currículo na portaria da fábrica, outra pessoa tem levado. Tinha uma mulherzinha, uma jovem. Viu, você consegue tal? Eu digo, rapaz, eu consigo. Eu só não consigo ela empregar, eu consigo indicar. Porque eu não sou o empresário, nem é meu pai, nem é meu irmão. Eu consigo lhe indicar através de um amigo que trabalha lá, para levar seu currículo, para dizer que... Essa pessoa me entregou o currículo, veja bem. E eu coloquei o currículo no porta-luva do carro, e passa um dia, passa 2 e 3, e um mês, quando dá com um mês e pouco, eu vejo a jovem... Encontro eu vindo do Inharé para Senador, deixar minha menina na escola, eu vejo a jovem entrando na fábrica. Entrando no trabalho. No trabalho. E o currículo dela estava no porta-luva do meu carro. Aí, quando foi um dia, eu estava aqui na banca do Felipe, ela ia passando. Eu disse, tudo bom? Ela me chamou. Disse, rapaz, Bill, eu queria lhe agradecer e tudo. Eu já estou com uns 20 dias que trabalho, rapaz. Queria lhe agradecer e tudo, deu certo entrar na fábrica. Eu disse, não, me desculpe, eu não consegui entregar teu currículo. Passou o dia, eu botei, acabei esquecendo. Você entrou lá, foi de outra forma, não foi eu não. Mas no caso você não ganhou a carona, chamaram, né? Eu digo, mas veja, você tinha entregado o currículo a alguma outra pessoa, ou tudo.
Não, minha mãe um dia entregou lá pro porteiro, lá na fábrica de calçado, e pediu para que ele levasse lá para dentro da fábrica, viu? Mas eu achei que não ia dar certo, porque ninguém tinha dado uma palavra. Você tinha me prometido que tinha um amigo lá que era chefe do setor. Eu achei que tinha sido você. Eu digo, não, pois, ó. Não, não foi eu, não. Foi o currículo que sua mãe deixou na portaria da empresa. Você foi realista com ela, né? É porque eu ia perder no outro momento, no outro alguém ia me enganar. É verdade. Né? Eu estaria enganando ela. Eu abraçar, oi, pois deu bom, foi isso mesmo, tudo. Agora você tem que estar comigo. Não, jamais. Aí ela disse, Bill, mas você está me dizendo. É verdade. É verdade. Porque não tem perigo. Você engana o seu vizinho, mas você não engana Deus. Você não engana Deus. Não adianta. Eu falei, mas rapaz, você está me falando isso? Foi. Se você não entregou outra pessoa, outro político, outro amigo, foi o currículo que sua mãe deixou na fábrica e você dê parabéns pro porteiro que sua mãe entregou, porque ele levou seu currículo lá pro setor pessoal. E alguém lá viu o seu currículo e encaixou na necessidade que a empresa tinha. Isso é pegar carona. Quando saiu o resultado, voltando à sua pergunta, quando saiu o resultado dessas comunidades retornar para o senador Pompeu, ele teve acesso. Ele vai, pega o papel, grava um vídeo e diz, tá aqui, Não, foi diferente, a situação foi diferente. Por isso que eu disse na cama. Eu disse, estou vendo a hora o senhor gestor trepar uma perna na carona e deixar a outra arrastando. Porque a gente sabia. A gente tem acesso ao governo do Estado. Meu irmão é líder do deputado José Guimarães. É tesoureiro do PT no estado do Ceará. Tem acesso às coisas do governo, do que sai e do que não sai. Não adianta amanhã meu irmão fazer um vídeo, aqui eu consegui isso, se foi um deputado, outro deputado ligado a outro político. Aí o outro deputado vai lá e vai demitir ele. Foi o que nós fizemos no momento. Porque ele não, no momento que mais precisava, era ele ter respondido o órgão do governo do Estado que gerenciava as divisas do nosso município. Ele não fez isso. Quando veio à tona da perda, ele foi se acovardar em responder. Porque eu tenho tudo gravado da nossa audiência pública. Tenho tudo. Quando ele bate nos peitos e diz que assume todos os meus erros. Mas depois que se conseguiu, ele foi lá se propagar, dizer que estava trazendo de volta. Faltou com a verdade, Daniel. Pois é. Obrigado mais uma vez pela sua resposta. A sua pergunta, a pergunta que eu fiz, você me respondeu. O nosso podcast Microfone Aberto é um podcast que não tem bandeira partidária. A gente vai convidar outras lideranças políticas também, né, para conversar com a gente, para que o povo, lá, os nossos internautas, não entendam que a gente está fazendo crítica à atual gestão. A gente está com a conversa aqui com o nosso vereador, para que o povo conheça mais da história dele e também da história política da nossa cidade, porque para que outras pessoas não venham querer distorcer que a gente está aqui para criticar a gestão, para massacrar, para perseguir, não. A gente está no nosso podcast Microfone Aberto. Mais uma vez, mais uma pergunta para o Bill. Bill, hoje não corre mais o risco da nossa cidade perder esses municípios? Não, Daniel. Não, né? Não corre. É projeto de lei, né? Foi votado, né? Lei é lei. Né? Digamos assim que lei é para ser cumprido, já foi cumprido. Assinado, né? e batido o martelo, né? Isso, não corre risco. Só cabe aos próximos gestores, em momentos que possa vir de novo o gerenciamento, ele está ativo e na responsabilidade de fiscalizar o seu município nessa questão das extremas, das divisas. Mas que correr risco, não. E corre sim o risco. Se houver, mais uma vez, a incompetência do gestor local que esteja daqui a 10 anos, a 20 anos, ou seja, num tempo aí para frente que venha a ocorrer isso, o gestor tem que estar pronto para proteger as suas divisas do município. Deixando bem claro aqui para os nossos internautas que a gente está conversando com o Bill de Inharé e conhecendo mais um pouco, e a gente também debateu uns temas aqui, e deixando claro que não são críticas, né, a pessoas. Estamos falando aqui de gestões, né? E, Bill, nessa semana a gente foi pego aí de surpresa com uma polêmica envolvendo um pré-candidato a vereador pelo partido
PSOL, né? E a gente viu também pessoas querendo ligar esse ocorrido ao Partido dos Trabalhadores. O que você tem a dizer sobre isso, viu? Pronto, Daniel, eu costumo falar que na minha vida política nada é pessoal. O que diz respeito aos meus adversários políticos fica na política. A gente tem uns debates na Câmara, a gente pode ter os debates em entrevista de rádio, aqui no podcast, mas tudo na política. Eu não tenho nenhum pressentimento mal pessoal com meus adversários políticos. Tudo é na política. Saiu da política jamais. Eu não tenho maldade com ninguém, porque o que eu faço é a defesa do meu mandato, a defesa do povo. Então, se eu não quero mal de nenhum adversário meu, não vou atribuir crime a nenhum. O que aconteceu? Digamos que foi todo mundo que foi pego de surpresa. Um pré-candidato do PSOL, partido de esquerda, partido hoje, digamos assim, coligado ao Partido dos Trabalhadores, acho que de uma maneira nacional, não só aqui no município de Senador Pompeu, mas de uma maneira nacional, quando veio à tona a acusação desse pré-candidato. Quando você é pré-candidato, ou eleitor, ou digamos assim, líder, ou, vamos no popular, cabo eleitoral, é normal que você tenha um contato com o pré-candidato a prefeito. Contato esse que gera, muitas das vezes, foto de várias pessoas. Então, para mim também foi uma surpresa. Esse rapaz acusado, digamos assim, de falsificação de documentos, de laudos médicos, de passes livres, tanto no município de Senador Pompeu como em outros municípios, e que foi apreendido. Houve uma audiência de custódia, ele foi liberado na audiência de custódia. Após a audiência de custódia, ele fez um vídeo citando uma vereadora, a vereadora Márcia Zomin, companheira de Câmara, lá, comigo e os demais. Ele fez um vídeo, ele acusando, dizendo que não estava só e tinha as provas. Mas o que mais me deixou triste é que quando surgiu a apreensão desse rapaz, devido às fotos que ele tinha, os jornalistas do nosso município e algumas pessoas ligadas à gestão já aderiu o crime o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. É onde eu lhe perguntei, porque circulou a primeira matéria, ele com a foto com o pré-candidato a prefeito, Luizinho do Inharé, não foi isso? Isso. Essa foto já existia. Não foi depois que ele foi apreendido. Essa foto já existia. Então, assim, mas aí é onde o político joga sujo. Porque algumas pessoas ligadas à gestão se aproveitou dessa foto para que ligasse o suposto crime, porque até você não ser julgado, você é acusado, ao pré-candidato a prefeito Luizinho do Inharé e o Partido dos Trabalhadores. Isso gerou uma polêmica. Mas assim, eu costumo dizer, o dia da manhã é escuro. Só pertence a Deus. Quando o rapaz foi liberado, ele grava um vídeo, coloca nas redes sociais, dizendo que não estava só e que não ia sozinho. Acusando a senhora vereadora Márcia Zomin e o seu escritório de advocacia. O que acontece? Aí veio o burburinho. Aí veio outro tumulto nas redes sociais. Aí, Bill, ela é culpada? O senhor Filho Costa é culpado, Bill? Não sei. Eles não têm que responder para o Bill, nem para o Daniel, nem... Eles têm que responder à justiça. Não sou eu que vou acusar e nem ninguém deve acusar. E eu deixo aqui publicamente. Qual é o político que chega assim para uma pessoa que tem a ele e diz, eu não quero seu voto? Não quero seu voto de jeito nenhum, porque você cometeu um crime no passado. O voto do cidadão conta igual o voto do que não é cidadão.
Agora, trabalhar junto, administrar junto, ter contato, trabalhar no mesmo setor de trabalho. Aí o político tem que ter cuidado. E não é só o político. É em todas as nossas vidas, em todos os meios de trabalho. Ele tem que ter cuidado. Então, isso é uma forma muito triste, Daniel, de você atribuir crime às outras pessoas. Nós, nossa família, principalmente o Luizinho do Inharé, já foi muito massacrado com esse tipo de política suja que é feito. Porque eu deixo aqui publicamente. Existe algumas pessoas presas no momento. Tem algumas pessoas que foram mortas por crime, ligado ao senhor gestor hoje. E nós nunca aderimos a foto dele, nós nunca, digamos, num discurso político, numa entrevista, ligando o senhor gestor a essas pessoas. E por que nós passamos por isso? Eu acho uma forma suja de fazer política e de tentar passar essa imagem do político para a população, que o político é ligado ao criminoso. Isso é uma forma suja. Porque quem diz que o Zé, que a Maria, que o João é criminoso, é a justiça. Não é o Bill do Inharé, não é um jornalista, não é um repórter que diz não. Quando você é acusado, você vai responder à justiça, e a justiça tem um papel de mostrar para a sociedade se você é, sim, criminoso ou inocente. Daniel, na terça-feira, eu já tinha tomado conhecimento dos casos e tudo, e a gente tem nossa sessão ordinária, que são todas as terça-feiras. Caso a terça-feira não seja um feriado, a gente temos a sessão ordinária todas as terça-feiras. Temos 2 meses de recesso no ano, isso eu não sou de acordo com esses 2 meses. Você não vê 2 férias em outro funcionário, né? Aí a gente tem um dia para ir para a Câmara por semana. Ainda tem um mês no meio do ano e quase 2 meses no final do ano. Isso a população tem que cobrar da política municipal para que isso acabe. Porque já se viu 3 férias no ano? Isso eu não concordo, eu já falei na Câmara. Eu chegando na Câmara, a senhora vereadora Massa Zomin estava conversando com um cidadão, digamos assim, na entrada da Câmara. Eu dei boa noite, cidadão deu boa noite, ela não deu. Mas jamais eu não tenho nenhuma mágoa. A gente temos boas relações lá. Ela é uma pessoa amigável lá na Câmara. Ela fala com todo mundo, dá bem, uma pessoa alegre. O momento é normal que ela estivesse bem nervosa, ela estava conversando com esse cidadão. Jamais não deixa nenhuma mágoa em mim, porque eu reconheço que, no caso dela, qualquer pessoa estaria exausta, nervosa. Ela estava, não deu, sem problema. A gente fomos para a Câmara, entramos, fomos para o plenário, a sessão deu início. Quando abriu as falas, eu me inscrevi para falar. Até outro colega vereador cedeu o tempo dele para mim, ele achou que eu ia me estender na fala, mas não, eu não usei nem meu tempo. O meu tempo lá foi somente para mim pedir 2 ofícios, que eu vou até expor aqui os ofícios. Eu solicitei o ofício daquele carro pulverizador do estado que pulveriza, para que combata o mosquito da dengue, a mosca e a muriçoca. Eu solicitei porque nosso município não tem. Nosso município se encontra hoje muito sujo. Existe muito esgoto a céu aberto, que acumula muito esse tipo. A mosca traz a virose, que nem teve, nós tivemos uma pandemia da virose da mosca. O mosquito da dengue prejudica demais hoje em todo o Brasil. E a muriçoca também. Eu solicitei esse carro, porque quando o carro pulveriza, ele combate bastante. O outro ofício que eu fiz foi que a casa encaminhasse um ofício, em nome do vereador Bill, ao IDAS, um órgão do governo do estado, para que o IDAS viesse no nosso município, mapeasse as propriedades dos nossos produtores, que estão com algumas propriedades, com a documentação, as escrituras, com problema, para que essa escritura seja regularizada, para que o nosso produtor
tem acesso ao crédito rural através da escritura da sua propriedade. Porque às vezes o produtor vai até o banco e quando ele chega para receber o crédito, para dar uma proposta de crédito, o banco dá a proposta de crédito para o produtor, quando ele encaminha a documentação, tem falha na documentação. Então, o município tem o dever, a obrigação de trazer um órgão do governo para dentro do município para que regularize essa documentação. Então, foram 2 ofícios que eu fiz, por quê? Eu achei que tanto a colega vereadora não estava em condições, ela se expôs lá, da maneira dela, e o público é quem avalia, não é o vereador Bill. Eu posso indagar, eu posso debater com ela. Mas quem vai avaliar, quem dá a nota é o público, porque o político, quem dá a nota dele é o eleitor. Então, eu achei melhor, naquele momento, respeitar. Mas o colega vereador Giovanni Alves, do Distrito de Parada, na fala dele, ele tanto agrediu aos colegas vereadores que se retiraram da casa, da Câmara, como ele agrediu o partido dos colegas vereadores de oposição, no caso, o Bill do Inharé, na fala dele, que na próxima terça-feira, se Deus me conceder com saúde, e eu estiver lá, e eu optar pelo discurso, eu vou responder ele. Porque em 3 anos e 6 meses de mandato, em 5 meses, que a gente termina agora no mês de maio, eu não tenho falhado uma sessão, e foi a única sessão que eu me retirei. E o colega vereador que indagou, tanto a minha saída como a dos outros, quando ele assiste a sessão, ele assiste 30%. 70% ele é fora da Câmara, no telefone. E que diz respeito aos colegas vereadores, na hora dos pronunciamentos. Porque eu tenho vários vídeos que eu fiz de foto, a sessão terminando só com o presidente da Câmara, que é vereador de situação e presidente, e os outros retirados. Aí, por uma questão de respeito que eu tive à companheira, ele me citou, e os demais colegas, que a gente não tinha ficado para ouvir eles, que era a verdade. Mas eu vou falar aqui. Quem é dono da verdade é o eleitor. Não é o político, não. A maior verdade está no eleitor. Eu me senti um pouco chateado. Porque quando você respeita, você é desrespeitado. E ele ainda cita, porque a gente alimentava a política do ódio. E ele citou, a colega também citou, a vereadora Massomim, e ele atribuiu o suposto crime no qual o rapaz é acusado, que vai ser investigado, ele atribuiu o crime, não volto a falar, ao meu irmão Luizinho do Inharé e ao Partido dos Trabalhadores. Então, a forma suja de fazer política, a política do ódio deve estar aí. Deve estar aí. Porque quem está sendo acusado e vai ser investigado não é o Luizinho do Inharé, não é o Bill. É sim o rapaz, o senhor Filho Costa, e provavelmente por ser citada a senhora vereadora e a advogada Márcia Zomin. Ok, Bill. Mais uma vez, obrigado pelo seu esclarecimento. E a gente, mais uma vez, agradece pela sua presença aqui. E mais uma pergunta ao Bill, para a gente já finalizar o nosso podcast Microfone Aberto. Bill do Inharé se sente preparado, mais uma vez, para enfrentar mais uma disputa na cadeira para exercer mais um mandato no ano de 2025? Daniel, assim, eu tenho pensado e vai chegar um momento da gente parar os debates políticos com os adversários políticos. Já está se aproximando uma pré-campanha onde o político, o candidato, seja primário ou seja a reeleição, ele tem que apresentar projeto. Qual é o projeto? Hoje, o Bill do Inharé, eu já venho trabalhando em mente projeto futuro. Hoje nós temos uma agricultura no nosso município desvalorizada. Hoje nós, por quê que é desvalorizada?
Porque não tem um incentivo de compra. Você só passa a ser otimista com o produto que você está produzindo quando você tem comércio. Tinha um programa do governo federal, que tomara que volte, que é a compra direta. É a compra da agricultura familiar. Você mora no sítio, você produz o cheiro verde, a compra direta compra. Você produz a tomate, compra. O girimum, compra. Você cria o frango caipirão, compra. Você cria o porco, compra. Cria o carneiro, compra. Cria o gado, a compra direta compra. Você tira o feijão, compra. Você faz a tapioca, compra. Você faz o bolo, compra. Você faz o chapéu de couro, né? Aquela bruaca, né? A maneira de chamar. Famosa bruaca, cada um né? tem uma maneira, né? Tem a venda. Então, esse incentivo é um projeto que tem que voltar. O que você produz tem que ter comércio. Se não tiver, você vai vir para a rua? Fazer o quê? Tem que segurar esse povo na agricultura para ele produzir para o povo da cidade comer, comprar. E o município é um dos mais responsáveis por esse projeto. Olha, eu estava até falando hoje com um colega, não, uma coisa, como é que um agricultor se desloca lá do São Joaquim, digamos assim, para vir atualizar uma CAF, ou quem não sabe o que é CAF, porque mudou, era a DAP, que é um cadastro do trabalhador rural, mudou para a CAF. Como é que ele se desloca várias vezes para vir renovar uma DAP dessa no município, seja na Emater, seja na Secretaria de Agricultura, ou seja no sindicato, se ele tem uma enorme obrigação no seu terreno, que muitas das vezes não pode se deslocar assim tão fácil. Aí ele dá várias viagens. O município, ele tem a total condições de levar um técnico lá. Hoje tem Wi-Fi em todo canto. Tem uma casinha lá no meio do mato da fé. Não tem o fio da internet, mas lá tem uma antena. O cara vai lá com o computador, pega, faz o cadastro dele lá, renovação. Tudo ok. Vem para senador, imprime, o cara vem só na hora de assinar e levar a cópia dele. Levar o cadastro dele. Mas sofre. Hoje você vê o povo das nossas comunidades perdendo muito tempo dentro da cidade e resolvendo as coisas. É que nem um técnico do banco, um técnico da Secretaria de Agricultura, um técnico da Emates. Ele tem que ter a proposta do banco e ele tem que dar a proposta para o produtor lá no terreno dele, lá na casinha dele. Dizer, olha, nós temos essas linhas de crédito. Essa aqui é com 2% ao ano, você pagar, com 3 anos de carência. Essa aqui é 1%, essa aqui é 5%, o seu limite é de 20, 30 mil, o seu limite é de 50 mil, o seu é de 100, o seu terreno tem escritura pública, vai vir um técnico do banco avaliar quanto você tem direito de crédito. Aí fortalece o comércio local. Porque quando você tira 50 mil no banco, em crédito rural, aqueles 50 mil você gasta no seu município. Porque é quem mais gasta dinheiro no município, amigo Daniel, é o agricultor. Porque ele não gosta muito de praia. Ele não gosta de shopping. O shopping do agricultor é a roça, né? Ele gosta do comércio local. Se ele tiver um investimento, é o mais simples do mundo. É no comércio local. O de investimento dele. Então, o crédito que ele consegue, o dinheiro que ele pega, ele joga ali dentro. Agora tem uns que diz que é investidor, que vai crescer o município de Gravata, que geralmente ele leva para as grandes capitais o investimento dele. Ele não deixa no município local, porque ele acha que o município não tem uma procedência de crescimento. Ah, eu vou investir na capital, vou investir em outra cidade, porque lá tem crescimento. Senador Pompeu não tem. Mas ele esquece que ele está tirando o dinheiro de senador Pompeu. Então ele é ingrato. Ele é ingrato ao município onde ele consegue o recurso. Ele está sendo ingrato. Esse é um dos projetos, Daniel. Outro projeto que eu penso em fazer a defesa. A nossa educação. A nossa educação no nosso município. Como é que um município da idade de senador Pompeu não tem uma faculdade?
Se você pegar senador Pompeu hoje, ele é um polo. É mais perto vir de Pedra Branca para senador Pompeu do que ir de Pedra Branca para Quixeramobim ou para Quixadá. É mais perto vir de Piqué Carneiro para senador Pompeu do que ir de Piqué Carneiro para Iguatu, para Quixeramobim ou para Quixadá. É mais perto vir de Milhão para senador Pompeu do que ir para essas outras cidades, para ganhar tempo, né? Que eu citei. É mais perto vir de Solonópolis para senador Pompeu do que ir para essas outras cidades. E é muito poucos os políticos que defendem. Aí fica nossos filhos, digamos assim, que futuramente eu vou ter filhos que vai precisar, se Deus quiser, saindo para rodar mais de 200 quilômetros à noite, correndo todo o risco, enquanto nossos políticos não se unem, não chega para o governo do Estado, não chega para o deputado federal, não chega para o deputado estadual, para o senador da República e dizer: nós precisamos da universidade do nosso município. Para que acabe o sofrimento e para que aquele aluno que está no nível médio, digamos assim, ele sinta inveja daquele que está se formando. Só assim nós vamos ter nossos filhos em alguns patamares fora do nosso município. Aí é quando deve sair, é para exercer uma função que vai ser orgulho para nós. Ah, meu filho está morando em Fortaleza, está em São Paulo, mas ele está na Petrobras. Ele está gerenciando empresa tal, ele está... Aí sim. Aí isso aí é um orgulho quando você tem um filho da cidade que está em outra cidade, mas nesse nível aí. Mas não na maneira que nós estamos hoje. Se nós não trabalharmos a educação e a agricultura local, nós não melhoramos fácil, não. Esse é um dos projetos que eu penso em defender. E os demais, né, que virão e que eu ainda vou colocar em pauta, eu vou fazer um planozinho de governo, bem direitinho, para que eu mostre para as pessoas a defesa que eu vou fazer caso eu seja reeleito. E também eu costumo passar. Logo eu digo logo para meus adversários, não é por forma de afronta. Pode esperar um bio muito trabalhador. Se eu trabalhei muito na outra pela primeira vez, agora eu vou trabalhar mais. Eu costumo acordar de madrugada e dormir tarde. É trabalhando. Prossiga, Daniel. Ok, Bill. Obrigado mais uma vez, né, pelos seus planos de governo, você até apresentado a gente fez a pergunta. E mais uma vez agradecer a você por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast Microfone Aberto. Agradecer de coração mesmo a sua participação e deixar você aí com as suas considerações finais. Eu que agradeço, Daniel, a todos, e dizer que para mim é uma coisa muito nova, né? Assim, eu sou uma pessoa, eu tenho um ensino médio só, não tive muita oportunidade, né, de prosseguir, aí vem outras coisas, a idade, a gente consegue ter família e se torna mais dificultoso, e a situação financeira também. Mas isso para mim é muito novo, eu não sou uma pessoa muito atualizada em redes sociais, até porque eu trabalho, eu tenho que complementar a minha renda através de outro trabalho fora vereador, né? E dizer que estou disponível para qualquer habitante de Senador Pompeu que queira prestar conta do meu mandato comigo, de recurso e tudo, de salário e tudo. De tudo que sai através da política para mim, eu estou disponível, Daniel. Para qualquer pessoa que queira me indagar, estou disponível para qualquer pessoa que queira fazer um debate, a comparação de governo, de como é vereador, de como ser atuante, de como não ser, das defesas, o que é o papel do vereador, eu estou disponível, qualquer um que queira, seja adversário ou seja um eleitor, uma pessoa normal que queira me indagar, eu estou para responder. Porque o político, a pessoa pública, não pode se acovardar da população. Não pode, jamais. E mais uma vez, eu quero agradecer a você, a todos que compõem essa imprensa, esse podcast, e dizer que me perdoe a forma que eu me conduzi nas minhas falhas, mas que para mim é tudo muito novo, mas que fiquei muito feliz e satisfeito pelo convite. Mais uma vez, sou grato a todos. Ok, Bill. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece pela sua participação. Chegando ao final de mais um podcast Microfone Aberto, agradecendo a parceria da Mil Cores Digital
e também do Mercadinho Senador, a 3A Produções. 3A Produções também com a gente. Papo Olho no Olho e CM Eletrônica com a gente. Obrigado mais uma vez a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube Mil Cores Evolution.